Foi bem assustador, porque o médico me entregou o resultado e me disse que eu tinha 6 meses de vida, né? E saiu da sala e me deixou sozinho na sala. Então, para mim, foi meio que desesperador, assim, né? Abismado. Preocupada. Angustiado. Arrependida. Chocada. Decepcionada. Assustada. Assustado. Depressivo. Dor. Excluído. Fracassado. Horrível. Muito mal. Inseguro. Preocupada. Triste. Péssimo. Horrível. Sem chão. Morto. A tuberculose, que era fruto da pobreza, que também era mais frequente em alcoólatras, é considerada uma doença moral. Tanto que tem gente que hoje, até hoje, em alguns lugares do Brasil, o indivíduo não quer se confessar tuberculoso porque tem um julgamento moral, assim como os leprosos. Os leprosos eram confinados não só... A contagiosidade não justifica, por uma doença que você pega. Era porque eles... Havia um julgamento moral disso. E o HIV foi a lepra, a tuberculose moderna. Assim, a AIDS é muito mais, né, desde seu início demonstrou ser muito mais do que uma questão de saúde, né? Pela sua história, né, a forma como ela iniciou afetando, por exemplo, algumas populações que já eram mais excluídas, né, gays, pessoas que usavam drogas, profissionais do sexo, isso já deu à AIDS uma cara de muito estigma, né? O que a gente vê hoje em dia é muito campanha de prevenção por parte do governo, mas você não vê uma campanha mais informativa explicando que não é o fim do mundo, né? Todo mundo tá sexo, mas ninguém quer falar dele. É uma palavra tão difícil que eu até coloquei o contrário, oxys. Porque muita gente também não percebe que oxys é sexo ao contrário. É uma coisa que é tão próxima e tão distante ao mesmo tempo, né? Mas para muitas pessoas, né, eu conheço pessoas que vivem com HIV que falam, a discriminação é pior, né? Assim, o tratamento eu consigo levar, mas, né, você não poder falar sobre isso, ou você sofrer uma discriminação, muitas vezes é pior. Ser excluído é como dar uma facada numa pessoa que já está doente, né? Uma pessoa que já está ferida. As pessoas tendem a excluir aquilo que é diferente. Formamos um preconceito, mas não procuramos ler ou conhecer mais a fundo aquele problema, aquela doença, aquela patologia. E isso se dá em relação a todas as outras coisas, né? Tudo aquilo que a gente não conhece a fundo, né? Formamos um preconceito e o problema não é esse. O problema é eu não buscar a verdade e o problema é eu agir de uma forma a deixar o outro de lado simplesmente porque eu não compreendo o que se passa com esse outro. Depois que eu aceitei, um peso que se tira das costas, assim. Eu acho que quem carrega a doença escondido por alguma opção, que eu acho que é mais pelos outros, quando a pessoa escolhe não contar, não é por você, é mais pelos outros. É preocupado com o que o outro vai pensar, é preocupado como ele vai agir comigo, é preocupado se ele não vai querer ficar comigo. Isso é uma preocupação muito mais com o outro do que com você mesmo, porque por você mesmo você contaria e tirava aquele peso. Diferente do que das pessoas que estão com a cabeça nos anos 80, acho que o Rodrigo entendeu bem como era. Eu acredito que tem pessoas que não aceitam e mesmo gostando vão embora, que é um absurdo. Eu acho que pra gente o que prevaleceu foi o amor, né? Eu falei, eu não sou a AIDS ou HIV. Eu sou a Thaís, que trabalho na Sony, e eu tenho 2 filhos, e por uma ironia do destino, eu sou HIV positivo porque eu tive um relacionamento e eu escrevi um livro para compartilhar minha história. Como que eu vou falar para uma pessoa? Como que eu vou falar? Eu falei, olha, tem gente que vai aceitar numa boa, beleza, mas tem gente que vai se afastar. Então, quer dizer, essa pessoa não merece essa consideração que você está tendo com ela.
As cidades pequenas as pessoas não querem falar, elas têm vergonha e tudo mais. E elas falaram, eu tenho que pegar remédio numa cidade do lado, porque se eu pegar na minha cidade, a cidade inteira fica sabendo. Então é super trabalhoso, né? Pessoa, toda essa logística. E aqui em São Paulo, acho que se eu fosse uma pessoa mais escondida, nunca vou encontrar a mesma pessoa onde eu retiro o remédio, porque é gigantesco, né? Eu acho que uma diferença, assim, para quem mora em São Paulo e em outras, é que São Paulo tem vários serviços de saúde para HIV específicos, em vários locais, então se a pessoa não quiser tratar perto da casa, ela consegue ficar longe. É difícil faltar medicação. Muito difícil faltar medicação. Por exemplo, PrEP dá para fazer aqui. Mas São Paulo sempre me acolheu na perspectiva de ser o melhor lugar para tratar do HIV. É uma doença que ela percorre todo o tempo, né? Ela ainda tem um peso dos anos 80. As pessoas pensam em HIV e já pensam em você definhando, você magro. Então, realmente é muito difícil receber um diagnóstico desses, lógico. Mas quando eu procurei um bom infectologista, uma boa psicóloga, um bom nutricionista, eu vi que a doença biológica em si era uma coisa controlável e o que era pesado realmente era a parte social. E aí quando eu me dei conta disso, quando as pessoas me perguntavam, mas você não é magra, mas você tá feliz, como se eu não pudesse ser feliz, né? Hello, Timothy. Hello. How are you? I'm fine, and you? Good, thank you. Good. Thank you so much for talking with me now. It's an honor. No problem. Can I make... I'm just a go ahead, I'm just a normal person. How do you feel being the symbol of hope to all that people that live with HIV? I feel great about it. It's kind of what I've wanted since I came out to the public as the face behind the Berlin patient. Mm-hmm. I'm very happy, and I'm very happy that there is a second one at least, and hopefully a third, and hopefully many more. Basically, that my case proves that HIV can be cured. It's taking too long, but a cure is going to come. Or cures are going to come eventually, and I believe that the medication is so good now that basically people can live a long, healthy life with HIV. So basically, keep going, keep taking your medication, and you'll be fine. And don't give up. Yeah.